No ar, mais um episódio do quadro Condomínio na Real. Nesta semana, Dr. Diego Bassi fala sobre o uso de tecnologia de reconhecimento facial, o que pode ou o que não pode. Bem-vindo a mais um episódio do Condomínio na Real, aqui no Alpha Channel News. Este quadro que já é um sucesso na nossa região e tem uma função, sim, por que não dizer, de utilidade pública. Este quadro tem o apoio da GBB Advogados Associados. Inclusive, hoje estamos também com mais um advogado aqui da GBB que vai conversar um pouquinho conosco sobre um tema que está candente dentro dos condomínios e associações, que é a biometria facial. O condomínio pode ou a associação obrigar o condômino ou o associado a fazer a biometria? Porque dizem que é um dado sensível. Então, hoje eu vou conversar aqui com o meu colega, Dr. Marcos Oliveira, que vai trazer uma posição acerca, uma posição técnica dele, e eu também aqui vou contribuir um pouquinho com este debate. Dr. Marcos, diga o seguinte, o condômino chega e fala, eu não quero fazer a biometria facial. Como que o jurídico do condomínio ou da associação tem se posicionado em relação a esta temática? Diego, prazer, obrigado por estar aqui. Eu digo que é complicado a gente que atua na área condominial, os advogados que atuam no direito condominial, falar para os moradores, falar para o síndico que a gente tem que criar subterfúgios ou algumas outras regras para aqueles moradores ou para aqueles visitantes, prestadores de serviço que querem entrar no condomínio e não querem fazer o cadastro facial. Se recusam a fazer baseado na LGPD com relação ao dado sensível dele. É difícil falar para os moradores, para o condomínio, quando investe milhares de reais nas faciais, nas biometrias, nas câmeras com o IA, agora que virou uma moda nos condomínios, e é difícil eu ter que falar para eles que não temos que recusar ou temos que criar algum subterfúgio para aqueles moradores que se recusam. Imagina, um morador que não quer fazer essa recusa dessa facial por conta desse dado sensível. Então, para nós que atuamos no direito condominial, é difícil fazer essa situação junto com os moradores, porque eles investiram para proteger a sua segurança, o seu patrimônio, o seu conforto, a sua família e aqueles que vivem dentro do condomínio. Hoje, a gente ainda tem a cultura no Brasil de que quem vive em condomínio tem segurança. Condomínio é um sinônimo de segurança. Você imagina criar uma brecha no sistema de segurança por conta de uma pessoa só que não queira fazer esse cadastro facial fundamentado na LGPD. Doutor Marcos, queria inclusive, diante da sua pergunta, aproveitar um gancho, não sei se você sabe aí de casa, mas a comissão, essa semana, a comissão da Câmara de Combate ao Crime Organizado e de Segurança Pública aprovou um projeto de lei onde haverá um convênio, é um projeto de lei ainda, tem que passar pelo Senado e também pela Câmara, mas já há uma vetorização em um projeto em que os condomínios terão um convênio com o poder público para fornecer imagens de foragidos. Então, olha só, como é importante o condomínio cada vez mais se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, justamente, doutor Marcos, para que não haja, o condômino não fique inseguro em saber onde estão os seus dados. Inclusive, também, condomínios já foram condenados por vazamentos desses dados pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, vamos lá, o condomínio se cerca, aprova em assembleia, tem uma política de privacidade, coloca um DPO nisso, que é o controlador de acesso desses dados. E por que o condômino, mesmo assim, ele pode se negar eventualmente a fazer isso? Com qual fundamento? Para ficar claro aqui para a nossa audiência. Diego, a questão sempre que a gente pega nos condomínios a recusa do morador em fazer o cadastro facial é com base na LGPD. Ele entende que é um dado sensível e que aquele dado não pode ser exposto ou vazado. Mas aí fica uma reflexão. Esse direito, esse dado sensível, ele se sobrepõe ao direito do morador, ao direito dos moradores de ter a segurança, de ter o conforto, de ter que ter investido milhares de reais naquele sistema. A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. O direito daquele morador, ou daquele prestador, do familiar ou do visitante que se nega a fazer o cadastro, eu entendo como advogado na área condominial que ela não é legítima, mesmo porque essa mesma pessoa não se recusa ao fazer uma abertura de conta bancária, ela não se recusa a entrar numa casa de espetáculos, num estádio de futebol, que hoje faciais, isso acontece em todos os locais públicos.
A questão do local público, claro, ele difere um pouco da legislação com relação ao condomínio, mas o condomínio está incerto na Lei Geral de Proteção de Dados. E é com base nela que eu oriento ao condomínio a fazer essa exigência. Se não fizer o cadastro, não entra no condomínio. Então, com base na própria Lei Geral de Proteção de Dados, é que o condomínio tem em suas mãos, claro, respeitando aquilo que você disse, o condomínio também tem que ter todo aquele aparato dentro da lei, o que a lei exige, porque também não adianta não ter esse compliance, essas regras bem definidas, porque é capaz de expor os dados daquele morador, do visitante, enfim, etc. Mas é importante ter essa regra clara para quem vai adentrar no condomínio. E pegando o seu gancho, aqueles postes, inclusive em condomínios que a gente tem hoje na rua, aqueles postes captam as imagens em tempo real, ela divulga para a polícia, para o Smart Sampa. Então, por que o condomínio também não pode ter essa segurança e essa facilidade, na verdade, em ter esses dados para depois auxiliar o morador ou auxiliar até mesmo os órgãos competentes? Tempos modernos, tempos modernos. Muito obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedora. E fizemos hoje propositalmente, né, esta matéria neste ringue, não fazendo alusão a coisas feias que aconteceram aí agora recentemente, dentro de um ringue. Mas por que aqui no ringue? Porque o ringue existem regras, ainda que existam posições antagônicas dentro do condomínio, existem regras que devem ser cumpridas ou discutidas no palco adequado, que é o judiciário, e que cada vez mais as pessoas possam entender que condomínio também é um exercício de cidadania. Até a próxima, gente! Obrigada, doutores. E se você aí de casa tiver alguma dúvida sobre condomínio, envia para a gente através do nosso WhatsApp 911 90 34 94, que o Dr. Diego irá responder.